Hoje a gente está aqui com a minha amiga, minha irmã, Ana Cláudia, que eu conheço há muito tempo, no nosso Café com Baltazar. Eu fico muito feliz porque a Ana Cláudia eu conheci... E quantos anos, Ana Cláudia? Hoje eu tô com 46. Não, você não. Quanto é que eu te conheço? Não fala a sua idade. Já entreguei. Entregou. Você não tem problema com isso. Mais de 25. Tem muito tempo. Ela começou comigo, mas voou muito, muito mais alto. Vocês vão ver, ela vai contar um pouco disso. Para começo de conversa aqui, ela trouxe o livro, que ela é uma das autoras do livro. Ela vai conversar um pouco sobre isso. E o assunto que a gente quer conversar hoje é sobre as mulheres. Sim. Sobretudo nesse momento de pandemia, pós-pandemia. O que aconteceu? O que está acontecendo, né? Como é que a gente pode levantar uma reflexão? Como é que vai sacudir as mulheres para que elas possam, como está dito aqui, ó, um livro escrito por mulheres empoderadas para inspirar outras mulheres. É isso que a gente precisa. Que a gente dê, claro, você que tem essa experiência toda, coloque isso para fora para a gente poder ajudar também as mulheres. Eu queria começar a perguntar, você faz consultoria empresarial. Sim. Você tem uma empresa? Tenho. Que presta serviço para o Sebrae? Sim. Não é? E como é que é essa sua relação com mulher, né? Para falar para o Sebrae? Deve ser um universo um pouco masculino demais, não? É. Diga aí para mim como é que você enfrenta isso e como é que você chegou a esse livro aqui. Que é importante você falar sobre isso. Então, é muito interessante isso porque ano passado, 2021, no pós-pandemia, o Sebrae registrou mais de 1 milhão de abertura de MEIs, microempresas individuais, microempresários individuais. E a maior parte desses MEIs são mulheres. Ou seja, isso é um reflexo do desemprego, né, causado pela pandemia e dessa necessidade de empreender para sustentar a família. A maior parte das chefes de família, a gente sabe que no Brasil, são as mães, né, são as mulheres. E hoje, inclusive, saiu uma matéria, né, a gente viu um dos dados do censo IBGE que saiu, mais de 70% das perdas de postos de trabalho foram femininas no pós-pandemia, a partir de 2020. Então, assim, quando a gente foi escrever esse livro foi lançado no final do ano passado, eu recebi esse convite justamente durante a pandemia, no iniciozinho de 2020, e o intuito do livro era justamente a gente contar histórias, contar experiências de superação ou de casos de sucesso. E cada uma das autoras foi muito bacana. São quantas? Nesse primeiro livro são 34. São 2 edições. Já está indo para a 3ª edição. E é best-seller, que eu estou vendo aqui. É best-seller. A gente ganhou o selo de best-seller porque ele vendeu mais de 3.000 edições na primeira semana. Mas você não falou o nome do livro. As Donas da toda. Tudo bem. Fala de tudo. Tem muita gente que não gosta do nome. Meu pai, por exemplo, não gostou do nome, tá? Sim. Mas é um nome que é muito forte, é um nome que marca muito. Até hoje, quando eu chego em Vassouras, onde eu dei palestra, as mulheres ficam assim, eu te conheço de algum lugar. Ah, você é a dona da toda. Isso é muito legal, né? Acaba marcando. E o interessante foi que quando a gente foi escrever esse livro, nós não nos conhecíamos, as autoras, né? A gente tem a coordenadora, que é a Juliana, e ela conversou com cada uma, e só depois que nós entregamos o texto é que nós nos reunimos, fizemos uma reunião online. E nessa reunião a gente conversou sobre o processo criativo. E todas nós passamos pelo mesmo processo, que foi o seguinte: quando a gente sentou para escrever, eu passei por isso também, você senta aquela folha em branco, e aí você pensa assim, como é que eu vou dizer que eu sou dona da toda? Quem sou eu na fila do pão para dizer que eu sou dona da toda? Eu sou dona de quê? O que eu fiz na minha vida
para dizer que eu sou dona da p toda? Aí você começa a pensar, você começa a analisar, gente, mas o que é ser dona da p toda? Por que eu não sou dona da p toda? O que eu já fiz? Quais foram os meus objetivos de vida? O que eu já conquistei? Aí você começa a se dar conta, por exemplo, que você está analisando as suas conquistas com a régua do outro. E não com a sua régua. Não com aquilo que você se dispôs a fazer na sua vida. Aí você começa a perceber, cara, sim, eu sou dona da p toda, porque tudo aquilo que eu me dispus a fazer, eu conquistei. Olha o que eu já conquistei até hoje. Olha quantos obstáculos eu já ultrapassei. E quando a gente se reuniu na primeira reunião das autoras, foi unânime. Todas elas passaram por esse mesmo processo de questionamento, de, gente, será que eu sou mesmo? Até se reconhecer como dona da p toda, sabe? E depois disso, toda vez que a gente é convidado para uma palestra, a gente começou a perceber o quanto que as mulheres têm dificuldade de reconhecer suas próprias conquistas. O quanto que nós, mulheres, observamos a régua do outro, o jardim do outro, a grama do outro. Nesse caso, o masculino, né? Muito mais o masculino do que o feminino. O espelho é o masculino. É o padrão do outro. A questão a gente fala muito do machismo estrutural, mas é muito mais uma percepção de que a tal da síndrome da impostora, né? A tal do eu não sou boa o suficiente. Só que quando a gente se dá conta que toda mulher, quando ela levanta da cama e ela sai de casa para trabalhar, para cuidar dos filhos, ela tem muito mais desafios do que os homens para poder enfrentar. Certamente. Porque o mundo é machista, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. E nós estamos superando isso, bom. graças a Avançaram Deus, bem. Estamos avançando. Mas ainda somos. E por isso, toda vez que a gente levanta da cama e a gente vai trabalhar e a gente vai fazer as nossas atividades, nós estamos passando por mais dificuldades do que os homens. Né? E só isso já é o suficiente pra gente ser dona da p toda. Só reconhecer o que você está fazendo, que você vai ver a diferença. Exatamente. E aí a gente, quando vem a pandemia, e a gente, né, esse tempo depois, a gente começa a ver algumas pesquisas que saíram, né, falando sobre o quanto que as mulheres ficaram mais doentes, o quanto que as mulheres trabalharam mais. Tem uma pesquisa da Fiocruz que fala, por exemplo, que as mulheres trabalharam em média 4 horas a mais do que os homens durante a pandemia. Esse 4 horas a mais está incluído aí tanto horas de trabalho quanto horas de trabalho doméstico, por exemplo. Né? As mulheres tiveram mais episódios de depressão, mais episódios de ansiedade. Sofreram mais, né? A pandemia acrescentou sofrimento, acrescentou pressão, até porque elas carregam mais peso. Exatamente. Na família, na sociedade como um todo, e às vezes nem reconhece que aquilo é peso. Sim, né? Porque às vezes trabalha fora e tem que cuidar da família, fazer muita coisa. Eu estava lendo alguns dados de que na pandemia as meninas que saíram da escola 4 vezes mais do que meninos. Sim. Olha que coisa, como é que o negócio vem, não é nem quem tá, os adultos que trabalham, estou falando das crianças mesmo. Sim. As meninas sofreram mais. E a violência contra a mulher? Muito mais. Como a pandemia afetou mais as mulheres do que os homens, né? Alguns dados colocados, de abandono de escola, 4 vezes mais as meninas abandonadas do que os meninos. E a violência, né? Segundo alguns dados e informações de pesquisa, de cada 4 mulheres, uma sofreu violência na pandemia. É uma coisa absurda. Absurda.
ficamos trancanfiados, né, durante muito tempo. Então, isso mexeu, e sem contar que a violência contra a mulher já é muito... Já existia, sempre existiu, né, e a situação de confinamento acabou aumentando essa proporção, né, mas depois... E essa situação acabou que, quando a gente começou a voltar aos poucos, essa situação não diminuiu. Né? Ela só vem crescendo. Né? É uma coisa dramática, né? Porque a pandemia já foi uma violência geral, né? Porque ninguém esperava a pandemia, com tantas mortes no Brasil, sobretudo, né? Que já é um sofrimento adicional muito grande, causa uma insegurança, causa ansiedade, causa depressão, no mundo inteiro causou. Sim. Né? Aí imagina uma família em que o cara fica, às vezes, ou subempregado ou desempregado, dentro de casa. A mulher talvez perca o emprego também, cheio de criança que não pode ir para a escola, porque também não podia ir para a escola. É um caldo difícil de controlar se não tiver uma reflexão muito clara, se todo mundo não abrir mão dos seus direitos, né? Direitos que as pessoas falam, para poder conviver. Não é fácil conviver, porque quando sobram recursos, sobra tudo, às vezes fica mais fácil passear, mas às vezes faltava até comida, as mínimas condições. E aí, essa cultura mais machista, né? O homem acaba não se suportando e descarregando na mulher, que infelizmente, culturalmente, é o ponto mais fraco. É uma coisa extremamente grave. E aí a mulher, para superar isso, precisa de exemplos como o seu. Seu e de outras, de milhares de mulheres que conseguem fazer. E você falar isso aqui, e trazer o livro, mostrar para as pessoas lerem um livro, que são histórias reais, de superação, de luta, de sofrimento, de superação, mas que mostram que é possível, sim. A gente precisa transformar essa sociedade. A gente tem no livro histórias de mulheres que sofreram abuso, sofreram violência doméstica e conseguiram se livrar, conseguiram superar, conseguiram mudar a vida. Então, assim, tem bastante histórias inspiradoras. Não é o meu caso. Eu sou uma das poucas mulheres que nunca sofreu violência física. Sim. Tá? Mas eu estou entre os 92% das mulheres que sofreram abusos psicológicos, emocionais. Essa estatística infelizmente... corroboram a vivência de cada uma de vocês. Agora, você faz palestras para empresários que você fala sobre essa situação, sobre esse assunto, além de outros, né? Porque você dá consultoria em vários outros assuntos, né? E você encontra com uma plateia muito masculina. Como é a reação quando você fala sobre esse assunto, quando a plateia é majoritariamente masculina? A gente não teve ainda plateia majoritariamente masculina. Ah, não? Não. Mas nós fogem de vocês? Eu acho que sim. Mas nós tivemos, muito interessante que nós tivemos um público masculino acompanhando as esposas, acompanhando as mulheres, incentivando. E isso é muito legal. Assim, comprando o livro, incentivando entre os mais jovens. Entre os mais jovens. Que é bom também, né? Porque a juventude precisa se adequar aos novos tempos, né? Há uma mudança, né, de mindset, né, uma mudança de mentalidade, né, entre os mais jovens. As gerações, né, vão mudando a percepção de comportamento. E isso é muito interessante, porque tudo aquilo que hoje é um absurdo, né, amanhã já vai ser uma coisa mais natural. Então, a juventude ela vai fazendo essa mudança, vai entendendo essa mudança de comportamento. Agora, essa questão do comportamento é muito interessante porque isso,
como consultora, né, de empresas, a gente lida com o comportamento não só do empresário, mas o comportamento no geral. E o que a gente percebe é que, assim, de tudo isso, o ser humano está muito cansado. O ser humano está exausto. As mulheres estão mais. Mas o ser humano está exausto. A sensação que a gente tem quando a gente conversa com as pessoas é que elas estão com uma carga muito grande. E o que a gente vem percebendo, por exemplo, é que como houve, né, uma mudança de comportamento, né, nós ficamos muito tempo dentro de casa, tivemos que mudar a nossa percepção, mudar o nosso comportamento, e aí a gente teve uma mudança também, uma mudança digital, uma transformação digital. O nosso comportamento depois foi influenciado pelo uso dos equipamentos digitais. Né? No caso das empresas, elas tiveram que se adaptar à comercialização digital, por exemplo. Isso influenciou demais o uso, né, a conexão, as pessoas estarem conectadas o tempo todo. E isso é a informação chegando no cérebro o tempo inteiro. Então é uma sobrecarga. E num tempo muito curto, né? Excessivamente, informações excessivas. Menos de 2 anos. Exatamente. Uma transformação enorme que normalmente a gente saiu da televisão para a internet em 10 anos. A internet ainda, para ela, né, se propagar, ela se popularizar, ela levou ainda uns 5 anos, 5, 6 anos, né? A banda larga demorou mais um pouquinho. E essa transformação, dessa imersão digital, em 2 anos, foi muito abrupto, vamos, né? Vamos tomar um café. Vamos tomar um café e conversar um pouquinho. E foi uma coisa não premeditada, né? Porque a pandemia, ninguém pediu a pandemia, foi obrigatório. Nem sabia que vinha a pandemia. Exatamente. Eu falo isso porque eu trabalho, né, como médico no hospital, e eu ficava apavorado quando a pandemia chegou no seu pico, que eu entrava no hospital e num dia só tinham 10 internados. Eu trabalho num hospital pequeno que transfere os pacientes mais graves para uma outra cidade. Eu trabalho em São Paulo, trabalho para outra cidade maior. A gente transferia 10 pacientes que não podiam ficar porque estavam graves. No dia seguinte tinha informação que morreram 4. Gente, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu tenho 44 anos que eu sou médico. Olha o impacto emocional. Claro, eu estava na linha de frente, eu sou médico, estava na linha de frente, mas mesmo para mim, que tem esse tempinho todo de médico, né? A sensação era horrível. Imagine a população, de um modo geral, ter que mudar repentinamente. Eu lembro que as empresas que resistiram um pouco, né, a mudar, fazer o home office, né? Sim. E de repente elas perceberam, gente, podia ter sido feito até mais tempo, né? Muitas acharam que podiam ter sido mais tempo. Mas de repente tinha aquele andar todo alugado e tal e tal. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Podia não dar, né? Eu acho que foi uma experiência boa por um lado e traumática pelo outro, por conta da incerteza que havia sobre essa questão desses negócios todos no mundo inteiro. Aí a mulher, que já estava sobrecarregada, mas imagina o marido chegar lá e falar, olha, eu posso perder o emprego amanhã, posso perder o emprego, como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? E a mulher que cuida da casa e tal, ela desespera mesmo. É muito interessante, eu dou consultoria para empresas, né, na área de marketing, na área de vendas, e eu sempre dei consultoria para homens e para mulheres, né, empresários e empresárias. E durante aquele período, em 2020, período de 2020, logo assim, foi março até agosto, mais ou menos, eu fiquei um período sem dar consultoria, mas aí quando chegou julho, agosto, eu retomei com as consultorias
E teve período que as minhas consultorias eram basicamente um atendimento para deixar um empresário chorar. E aí quando eu falo chorar, é literalmente chorar, de escorrer lágrimas. Porque muitos pequenos empresários estavam sem receita, com a empresa fechada, tendo que pagar funcionário, com estoque parado. Alguns perderam estoque, porque dependendo do segmento, o estoque vencia ou não. E sem perspectiva. E só para a gente poder entender assim, o impacto disso, por mais que depois, mais para o final do ano, né, de 2020, e aí a gente depois entrou em 2021, a gente tem a sensação de que as coisas começaram a entrar, a voltar, né? Elas não começaram a voltar ao normal. Porque tem segmento, por exemplo... Que ainda não está normal. Que não está. Quando você fala de empresa, e aí eu estou falando do pequeno empresário até a grande empresa, você trabalha com planejamento. E planejar requer você planejar durante um período, durante um tempo. E aí a gente está falando aí de meses a anos. Uhum. Hoje, da forma como nós estamos com a economia, e aí assim, não só a questão da pandemia, a questão da nossa crise econômica, a questão da guerra, né, tudo isso, as empresas hoje têm muita dificuldade de fazer planejamento. Só para você ter uma ideia, uma loja, por exemplo, para ela gerir o estoque dela, para ela fazer, né, as compras e tudo, ela precisa fazer uma previsão de vendas. Previsão de vendas é feito com dado, né? Com métricas de quanto ela vendeu no passado. Só que os números de 2020 e 2021 não refletem. Então, ela não tem como ter parâmetros reais de como pode ser o desempenho. Então, tem muito segmento que está nadando na incerteza e aí fica na esperança de melhorar, mas corre muito risco de investir, por exemplo, num estoque grande e dar errado, ou investir num estoque menor e ter que depois ter que correr, né, e comprar mais coisas. E ao mesmo tempo a gente tem cadeias de fornecimento que, por conta da situação na China, porque ficamos extremamente dependentes da China, a gente tem cadeias de fornecimento de insumos para produção que estão quebradas. Sim, sim. Então, e aí é igual o jogo de dominó. Cai uma peça, vai caindo outra. Agora, deixa eu perguntar, você que vive nesse universo de empresário, como é que as mulheres estão se saindo nesse universo? As mulheres que estão na direção, lá em cima. Muito bem. Nós temos poucas mulheres em posições de tomada de decisão. Sim. Infelizmente, ainda é pequena a participação da mulher em postos de comando. Né? E não é só no Brasil, tá? Essa realidade é uma realidade mundial. Tem lugar pior, né? Tem lugar muito pior. Mas a mulher, cada vez mais, ela vem crescendo e ela vem trabalhando, né? Mas, mais uma vez, o que a gente fala no livro, né, é um reflexo do que acontece na sociedade. Eu estava falando aqui, né, da questão dos empresários. Quando eu atendo as empresas, pequenos e médios empresários, é muito comum eu, conversando com os empresários, os homens, eles se reconhecem mais como empresário. O que você faz? Eu sou empresário, eu tenho uma empresa. E você conversa com as mulheres, o que você faz? Eu tenho uma loja, eu tenho um comércio. Eu sou comerciante, eu sou vendedora. Eu ajudo o meu marido. Elas mesmo não reconhecem? Não se reconhecem enquanto empresária. Muitas vezes é ela que faz a gestão do negócio. Eu dou um suporte para o meu marido. E aí, quando você vai conversar, é ela que faz a gestão toda. Eu conheço, você estava me falando aqui, eu não vou falar, aqui em Volta Redonda, uma mulher, eu não sei como é que ela fala, mas eu sei que é ela que o marido fica lá na empresinha dele. Mas eu sei que conheço, né? São meus amigos. E ela que sabe tudo. Sim. E compra tudo. Sim. E decide tudo.
Mas é a empresa do marido. A empresa do marido, então. O empresário é o marido. Aquela velha história, né? Ana Cláudia, a gente bateu um papo muito legal, né? Mas o tempo é curto também, né? Porque para falar desse livro todo, das experiências todas, tinha que ter o dia inteiro. Mas eu queria que a gente pudesse, e você, sobretudo você, pudesse ajudar as mulheres, conversar um pouquinho. Como é que a gente poderia, e você especialmente, incentivar as mulheres, a partir dessa experiência que você tem, das outras escritoras aqui, para empoderar de fato as mulheres? Quais são? Qual é a dica que você dá? E não é só para as mulheres, não, para os homens. Para mim, também. Para mim e para todos os homens, que eles precisam refletir o que papel eles empenham, eles fazem na sociedade, que deixa as mulheres tão com tanta dificuldade, com tanto peso. Por quê? Será que não tem que ser todos participando, entendendo? Mas para as mulheres, eu acho que você podia dar uma dica especial e dizer como é que pega esse livro aqui seu. O livro está na Amazon. Amazon. À venda na Amazon, nas livrarias digitais, né? E nas livrarias também a gente pode encontrar o livro. O livro gente, As Donas da toda. O que eu aprendi escrevendo esse livro, e o que eu sempre falo, né, para todo mundo, é o seguinte: saiba qual é a sua régua. Saiba quais são os seus objetivos, o que você quer da sua vida. E aí, quando você para e olha para a sua história, entenda quais foram as suas conquistas, o que você já conquistou na sua vida. Comemore essas conquistas. Não fica olhando para a régua do vizinho. A régua do vizinho é dele. A régua da vizinha é dela. Mas saiba qual é a sua régua. E aí, quando você entende qual é a sua régua, você entende que você é dona da toda. E mais, você começa a entender que toda mulher é dona da toda. Muito bem. Tá certo. É a experiência, é tudo. Olha o sorriso dela. Mostra que ela é dona de toda. Da toda. Tá bom, querida. Muitíssimo obrigado. Deus te Obrigada. abençoe, tá? Um abraço grande. Fica com Deus. Gostou da nossa conversa? Esse foi mais um Café com Baltazar. Eu quero te convidar para o próximo Café com Baltazar. Você é o nosso convidado especial. Curte, compartilhe e mande para os amigos. Vem tomar um café comigo, vem?